Boa noite, turma. Boa noite, professor Dr. Luciano Ataíde. Boa noite, monitor. Hoje é o dia do grupo 6 e iremos apresentar o tema a execução na Justiça do Trabalho após a reforma de 2017, né? Que, como a gente já viu, né, trouxe mudanças, inclusive significativas. O nosso grupo é composto por Arthur Paiva, Beatriz Loreto, eu, Cícero Tavares, Helenilde Diniz, Ingrid Oliveira, Isabelle Moraes, Jorge Figueiredo Júnior, Laís Oliveira, Micael Mendes e, como orientador, o professor Dr. Luciano Ataíde. O objetivo do trabalho: analisar o impacto da recente reforma trabalhista a partir de seu alcance na esfera executória, considerando algumas das principais controvérsias advindas da renovação legislativa. Nesse sentido, busca-se, com tal pesquisa, compreender como as alterações na execução trabalhista manifestam mudanças significativas na forma como os direitos da classe trabalhadora são materializados. Colocamos como pontos judiciais polêmicos, a questão da prescrição intercorrente, que antes o entendimento era pela não aplicação, e agora com a mudança, a prescrição intercorrente ela teve que ser colocada em prática, O artigo 11, a linha A da CLT, diz que ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Parágrafo 2º. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. E um ponto, que o TST tem entendido que a questão da prescrição intercorrente só se aplica a partir da nova lei, Os processos que já estava tramitando, embora às vezes teve alguns entendimentos que era para se aplicar, o TST, em um recurso de revista, disse que não se aplicaria aos processos já em execução anterior à lei. Agora, quem vai falar, próxima colega seguindo aqui. Boa noite, me chamo Helenilde Diniz e vou falar um pouco agora para vocês das alterações trazidas na responsabilidade trabalhista. A responsabilidade trabalhista está intimamente ligada ao dever de reparar dano causado em relação ao trabalho, sendo um dever do empregador perante o empregado. Na ocorrência de dano na relação jurídica de trabalho, surge uma obrigação de reparação que se manifesta em forma de débito trabalhista, seja de caráter pecuniário ou não. No caso de descumprimento da prestação devida, surge o direito do empregado de acionar o judiciário para que o empregador seja compelido a arcar com sua responsabilidade. Diante disso, é válido analisar duas inovações legislativas trazidas pela reforma trabalhista de 2017, no que concerne a essa responsabilidade. A primeira alteração está presente no artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT, por meio da qual o legislador atribui às empresas que integram o mesmo grupo econômico a responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Entretanto, a nova redação do dispositivo destaca que a mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar a integração econômica, devendo ser comprovada a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas integrantes. Desse modo, o legislador elenca condições para a configuração do grupo econômico, que é reconhecido a partir de uma relação hierárquica. Contudo, a jurisprudência e a doutrina trabalhista têm evoluído no sentido de reconhecer grupos econômicos em relações horizontais, nas quais há coordenação entre as empresas. Sobre o tema, cabe observar o voto da 5ª turma do TST em embargos de declaração e em recurso de revista de número 10.684-62 de 2016, em que a reclamada sustenta violação ao parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, em virtude da ausência de comprovação
da relação hierárquica entre as empresas para o reconhecimento de grupo econômico. Nesses termos, enquanto a relação horizontal estende a possibilidade de incidência da solidariedade entre as empresas, a previsão legal de critérios hierárquicos restringe o compartilhamento da responsabilidade trabalhista. Pelo exposto, é inafastável a conclusão de que o legislador tornou mais difícil a configuração de grupo econômico e, consequentemente, restringiu a aplicação da responsabilidade solidária. Devemos observar, nesse contexto, que enquanto há obrigação solidária, o empregado possui a garantia de acionar qualquer uma das empresas em caso de obrigação trabalhista. Contudo, na medida em que a lei afasta o reconhecimento do grupo econômico, a obrigação trabalhista se concentra na empresa que possui o vínculo contratual, enquanto as demais empresas, eventualmente beneficiadas pelas atividades do empregado, são afastadas da responsabilidade. Outra inovação significativa está presente nas disposições do artigo 10A da CLT, que define expressamente a responsabilidade subsidiária do sócio retirante pelas obrigações trabalhistas relativas ao período em que figurou como sócio, desde que a ação seja ajuizada até 2 anos após a averbada modificação do contrato social da empresa. A importância desse dispositivo se dá na determinação explícita de que há responsabilidade trabalhista para sócio retirante, já que anteriormente essa matéria possui entendimento controverso. Não obstante, o parágrafo único do artigo 1003 do Código Civil asseverar que, até 2 anos depois de averbada modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário perante a sociedade terceiro pelas obrigações que tinha como sócio. Parte da doutrina defendia a inaplicabilidade desse dispositivo às relações trabalhistas. Verifica-se, desse modo, que a dinâmica da execução trabalhista foi afetada por essas novas disposições em virtude de alterar significativamente a legitimidade passiva da ação de execução, pois no que concerne à responsabilidade empresarial, as empresas que não forem reconhecidas enquanto grupo econômico não partilham responsabilidade solidária por seus empregados, havendo significativa limitação da legitimidade do polo passivo na execução trabalhista e, consequentemente, a desobrigação de empresas que foram beneficiadas pelo serviço do empregado. Já em relação ao sócio retirante, o legislador determinou a obrigação subsidiária deste pelas obrigações contraídas enquanto for sócio por um período de até 2 anos após a averbada modificação contratual. Não obstante a natureza alimentar do débito trabalhista, o legislador entende pela limitação da responsabilidade do sócio até 2 anos após sua retirada, o que pode ser lesivo para o empregado, na medida em que, se a ação não foi ajuizada em até 2 anos após a retirada do sócio, o empregado perde o direito de execução subsidiária contra o sócio retirante. Conclui-se, portanto, ser incontestável que a responsabilidade subsidiária do sócio retirante e a responsabilidade solidária de grupo econômico conferem maior segurança de que o pleito trabalhista seja atendido. Haja vista que o rol maior de legitimados resulta em mais pessoas a serem alcançadas pelo efeito da execução e, consequentemente, em mais patrimônio e recursos para cá com o cumprimento da prestação. Logo, as previsões legislativas que condicionam essas responsabilidades acabam por limitar o êxito da própria execução. Continuando o presente trabalho, agora eu vou abordar um pouco das inovações que, querendo ou não, são mudanças no procedimento executório. O primeiro ponto a ser abordado aqui é o pontapé inicial do processo. Anteriormente, a execução ela poderia ser iniciada por qualquer interessado, bem como de ofício, pelo próprio juiz ou pelo presidente do tribunal competente que tivesse conciliado ou julgado originalmente o dissídio, nos termos do artigo 838, combinado com o artigo 877, ambos da CLT. Todavia, com as alterações promovidas pela reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, a nova redação do artigo 878 enuncia que a execução deverá ser, em regra, promovida pelas partes do processo, ficando a atuação de ofício do juiz ou do presidente do tribunal restrita aos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Nesse segundo ponto, subsequente, decidimos destacar a mudança procedimental na fase de liquidação da sentença, que ocorreu precisamente no parágrafo 2º do artigo 879 da CLT. Antes, após a elaboração dos cálculos, o dispositivo mencionado ele facultava ao juízo da causa abrir as partes o prazo sucessivo de 10 dias para que estas apresentassem impugnação aos cálculos. Com a alteração, o juiz ele passou a ter o dever e não mais a faculdade de abrir um prazo comum de 8 dias úteis às partes para apresentar esta aludida impugnação.
Em terceiro lugar, esse terceiro ponto, com essa reforma promovida pela Lei 13.467, foi inserida a CLT o artigo 855-A, que, por sua vez, ele permite que o patrimônio do particular, dos sócios e administradores, seja atingido para quitar os créditos resultados do judicídio, uma vez observados os preceitos do Código de Processo Civil no que concerne ao tema. Nesse sentido, vale dizer que, antes da reforma trabalhista, a desconsideração da personalidade jurídica não estava expressamente prevista no texto da CLT. Prosseguindo, nesse agora quarto ponto, menciona-se que a antiga redação do artigo 832 da CLT previa os meios pelo qual o executado poderia garantir a execução para apresentar embargos, os quais eram o depósito do valor atualizado e acrescido das despesas processuais e a nomeação dos bens à penhora. Com a nova redação, trazida pela reforma trabalhista, foi acrescentada a possibilidade de se garantir a execução judicial também com a apresentação de seguro garantia judicial, que é este o nome do quarto ponto que estamos aqui abordando. O ponto seguinte, o número 5, vale dizer que com a reforma trabalhista, acrescentou-se à CLT o artigo 883-A, que amplia o leque de medidas coercitivas possíveis de aplicação em caso de não pagamento do crédito trabalhista. A título de conhecimento são elas a inscrição no nome do executado em órgãos de proteção de crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o BNDT, nos termos da lei e também o protesto. De todo modo, vale aqui destacar e frisar que a aplicação dessas medidas que eu acabei de citar, ela pode apenas ser levada a efeito depois de transcorrer o prazo de 45 dias a contar da citação do executado e não houver a garantia de juízo. Por fim, como regra, a gente sabe que a apresentação de embargos à execução é condicionada ao oferecimento de garantia da execução pelo executado. Contudo, a reforma trabalhista ela acrescentou o parágrafo 6º ao artigo 884 da CLT, e assim ela dispensou a existência de garantia ou penhora para as entidades filantrópicas e ou aqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Então, pessoal, para por fim a nossa apresentação, vale destacar que alguns dos principais pontos que adviram com a reforma trabalhista de 2017, e aqui eu sinto só alguns. Por exemplo, a possibilidade de prescrição intercorrente, alterações da responsabilidade trabalhista, seguro e garantia judicial, desconsideração da personalidade jurídica, o acréscimo de formas de coerção previstas em lei. Todos esses pontos que, sem dúvida, foram novidades legislativas que vêm sendo usadas fortemente na Justiça do Trabalho. Então, mediante toda essa parada de novidade legislativa, fica claro o papel dos tribunais superiores para a definição e equilíbrio da relação na aplicação desses novos dispositivos advindos com essa reforma. Além disso, apesar da resolução que foi criada, a Resolução Normativa número 41 de 2018, do próprio Tribunal Superior do Trabalho, muitas questões ainda padecem de consolidação quanto aos procedimentos adotados. Isso é, há alguns casos específicos que ainda não chegaram ao conhecimento do judiciário. Evidentemente, não por falta de conhecimento da lei, mas sim porque demandas específicas não foram levadas à apreciação do Poder Judiciário. Então, ainda é uma zona meio nebulosa, uma zona meio cinzenta sobre como o Judiciário vai se comportar diante daqueles dispositivos ali previstos. Além de tudo, percebe-se uma busca pela fase de execução de uma maneira mais efetiva. Então, apesar de todos os seus males vindos com essa reforma, a parte de execução tem trazido mais alguma celeridade para o processo de trabalho. Inclusive, como citado pelo professor Ataíde, para nós em diversas aulas ao longo do semestre, a nossa justiça carece muito de execução. Inclusive, em exemplos muito recentes nas aulas, eles citam em alguns países da Europa que isso não acontece. Porque é feito, por exemplo, um cálculo de previsibilidade com custos em cargos trabalhistas ao se contratar funcionários. Isso aqui no Brasil parece que não acontece muito. E aí as pessoas vão meio que levando do jeito que dá, e quando a coisa aperta, é exatamente o funcionário que não é pago. Então, a reforma trabalhista trouxe sim um condão de coercibilidade ou de mais previsibilidade, de maior segurança jurídica para a execução em sede, evidentemente, da execução da justiça trabalhista. Por fim, a despeito das alterações no plano de execução terem sido pontuais,
elas estão diretamente ligadas, o que percebe-se uma coesão, uma coerência no ordenamento em todo. Isso aqui é importante destacar porque há quem diga que as CLTs são ilhas legislativas, isso é, os dispositivos são interpretados de maneira isolada, quando na verdade não é. Principalmente agora com essa reforma, a execução tornou-se, por assim dizer, mais uníssona. Percebe-se toda uma lógica na sua execução, desde o seu início até ao seu fim. Então, era isso que nós tínhamos preparado para vocês. Espero que tenha ficado tudo claro e estamos à disposição para sanar eventuais dúvidas. Muito obrigado pela atenção de todos.